Uma ideia muito importante no estudo das frações é você trabalhar o conceito de fração de uma quantidade. Para fazer esse trabalho com vocês, eu separei aqui um problema, que está lá no livro de vocês, na página 147. Acompanhe a leitura. Em um torneio feminino de mountain bike, 1/4 das 32 ciclistas inscritas foi classificado para a prova final. Quantas ciclistas se classificaram? Para responder essa pergunta, eu preciso pensar aqui na fração e no 32. Tá? Então, reparem só que o 32 ciclistas correspondem a um inteiro, é o todo. 1/4 corresponde à parte do inteiro, ou seja, a quarta parte de 32. Então, para você calcular a quarta parte de 32, você precisa dividir 32 em 4 grupos, com a mesma quantidade, já que a fração ela sempre divide o todo em partes iguais. Então, ao dividir 32 por 4, você encontrará 8. Então, vejam só, eu tenho 4 grupos iguais e em cada grupo eu tenho 8 ciclistas. Então, 8 ciclistas foram classificadas, já que eu quero apenas um grupo. Pessoal, o conceito de fração é parte do todo. Esse é o conceito básico de fração. Vejam só essa situação 3 aqui. Ela irá mostrar como você pode usar a fração para dizer uma quantidade. No caso aqui da situação 3, o número de acertos em relação ao número total de questões de uma prova. Então acompanhe. Hugo acertou 7 das 12 questões de uma prova de matemática. Reparem, o 12 aqui ele representa a quantidade total, o todo. E o 7 representa o número que eu tomei como referência, o número de acertos. Tá? Então, para responder a pergunta aqui, qual foi o desempenho de Hugo nessa prova? Uma maneira muito fácil de dizer esse desempenho é você usar uma fração, onde o 12 irá aparecer embaixo, porque corresponde o todo, a prova toda, são 12 questões, e como eu quero falar sobre o número de acertos, eu vou colocar aqui o 7 em cima. Então, qual foi o desempenho de Hugo nessa prova? 7/12. Agora eu quero analisar com vocês a situação 7, que está ali na página 149 do livro. Professora de Carlos deu à classe a seguinte informação. Na nossa turma, 2/5 dos alunos treinam voleibol. Depois que a professora disse isso, o Carlos pensou da seguinte situação. Como nossa turma tem 30 alunos, os que treinam voleibol são 12. Bom, depois que Carlos falou essa quantidade, olha só a cara de espanto de 2 colegas. E aí essa colega foi pensar sobre o assunto. Como será que ele chegou a essa conclusão? Eu acho que foi assim. Dividindo o grupo de 30 alunos em 5 partes iguais, temos o seguinte. 30 dividido por 5 é igual a 6. Então eu tenho 5 grupos. 1, 2, 3, 4, 5. E cada um desses grupos tem 6 alunos. Como a fração é de 2/5, então eu vou pegar 2 grupos. 2 grupos com 6 alunos. 6 mais 6 é igual a 12. Então foi dessa maneira que o Carlos pensou. Assim podemos fazer a seguinte sistematização. O número de baixo indica em quantas partes eu vou dividir a quantidade. Em quantas partes iguais eu vou dividir a quantidade. E o número de cima indica quantas partes eu devo pegar.